Olá, amigos do canal Irmãos na Alba Opinião Sincera. Hoje é dia de mais uma dica para vocês no Domingão dos Irmãos aí. Sabe onde a gente está? No município de Imbé, que é litoral gaúcho, litoral norte, estado do Rio Grande do Sul. Então não sai daí que nós temos a dica do passeio bem legal para vocês aí, tá bom? O lugar aqui é bem legal, bem interessante você vir aqui. Você climar no município de Imbé, litoral norte gaúcho, Rio Grande do Sul, muito importante. Essa dica é muito importante. Outra coisa que eu quero falar para você aí, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Deixar o seu joinha e comentário. O que você está achando do passeio? Está gostando também das dicas que nós estamos dando de passeio? O lugar é bem legal. Município vizinho, né? Tramandaí, Imbé. Lugar muito bonito, é bem bacana mesmo. Super passeio. E outra coisa, né? Isso aqui não é dica só de verão, não. Isso aqui é dica de inverno. Tem muito lugar bacana para te vir no inverno aqui, pousada, hotel, gastronomia, peixe, tem tudo de bom aqui, muita coisa legal mesmo. Que vista aqui, ó, no mesmo lugar a gente tá, sabe? Olha aqui. Aqui é outra vista aqui de Tramandaí, ó, o rio aí, que bacana. Olha aí. Aqui o pessoal faz a pesca, os pescadores, ó lá. Olha só que paisagem aí. Fim de tarde, bonita lá no fundo lá o parque eólico. Olha aí. Aqui é o instituto que a gente tá, né? Que é a parte do fundo aqui, ó. Instituto aqui, ó. Bacana. O lugar aqui é bacana mesmo. Bastante verde, bastante área bem bacana, show de bola. Bastante vegetação. Lugar para estacionamento, bem grande. E já agradecendo o pessoal aqui também, tá? Fazendo um agradecimento aqui pelo... Olha que espaço bonito que tem aqui. Não podemos deixar de registrar esse momento aqui. Olha aí, bacana aí. Bastante natureza, bastante. Aqui é a entrada aqui, ó. A gente chegou. Olha aí, que bacana. Show de bola. Pessoal aqui das tartarugas. Tartaruga ou jabuti? E agora? O que é, será? Quem sabe aí? Deixa pra nós nos comentários aí. Olha lá. Eita, uma piscininha pra elas. E olha que lugar bonito. Natureza pura. Olha aí. Eita. Fazer a volta aqui, ver se nós pegamos no outro ângulo ali. Olha lá. Aqui acho que nós pegamos elas mais pertinho ali, ó. Olha ali. Show de bola. Olha lá. Outra lá dentro da piscina já se refrescando. Maravilha. Olha aqui, pessoal. O mais interessante, olha aí. Parece que o bicho está vivo, olha aí. Credo, que bacana. Olha lá. É muito bonito. Esse aqui é o bicho preguiça, né? Hein? Tá mandando lá de frente ali, bacana. Olha esse daqui, ó. Bah, olha como bacana. Esse aqui eu sei, é o tatu. Eita.
Esse aí é perigoso, olha o largatão. Na beira da lagoa aqui, essa lagoa aqui que vocês vão ver, ela é um pouquinho diferente das outras, e como ela tem ligação com o mar, hora ela vai encher e hora ela vai vazar. E para quem pesca aqui nessa lagoa, essa dinâmica é muito importante, porque quando a lagoa enche, traz muito nutriente para dentro, né? Inclusive na época certa traz camarão, né? E aqui também tem outra problemática, que aqui é o final da bacia, né? Toda essa água que deságua aqui nessas montanhas aqui, elas vão sair aqui. Então é uma área bem sensível, né? Então o que acontece? Além de ter aquela família de esgotos que circula aqui, tem alguns animais que só vivem nessa parte que a gente chama de estuário. Então é uma área extremamente sensível, e não é só os produtos químicos que o pessoal utiliza, né, nas plantações, que eles vão sair aqui, mas todo o lixo que é depositado, enfim, a gente pode ali no fundo, vocês vão conseguir ver que na beira da lagoa vai ter muito lixo, que é tudo aquilo que fica em suspensão, vai trazendo, né, o vento traz quando a lagoa enche, ela fica acumulada nessas margens aqui, né. Então a gente sempre gosta de falar para o pessoal, né, que a parte aqui do nosso litoral é extremamente recente. As crianças gostam de saber se tinha dinossauro ou não, né? Não tinha como ter dinossauro porque essa parte não existia, né? Para vocês terem ideia, essa linha aqui de praia é muito recente, são 5.000 anos. Então isso é muito pouco, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Morro da Borrússia, que é um lugar que vocês podem subir também para mostrar para o pessoal que é bem bonito, quanto mais alto vocês estiverem no morro, mais para trás, mais antigo no tempo geológico que vocês estão. Então quanto mais perto da praia, mais recente, quanto mais para trás, mais no passado vocês voltam, né? Então a gente não tem, né, dinossauros, mas a gente tem aqueles habitantes da megafauna, né? A gente tem um exemplar do dente do mastodonte, que foi encontrado aqui em Maquiné, né, nos leitos do rio aqui em Maquiné. Então esse é um processo que mostra para nós também, né? São processos regressivos. Ainda quem trabalha aqui na beira do morro consegue encontrar alguns organismos marinhos, né, que dão indicativo, né, que algum tempo atrás o mar batia lá no morro, né? Então ele começou esse processo regressivo. Então mais para frente o pessoal pergunta, o que vai acontecer com o mar? Vai se elevar, vai reduzir, enfim, tem muitas variantes aí, né? Então é difícil a gente cravar o que vai acontecer. Mas o que a gente sabe é que tem lugares da praia que eles estão ganhando mais areia e outros lugares que estão perdendo também, né? Um dos pontos que a gente sempre mostra para o pessoal, né, que a gente aqui no litoral norte, ele é o limite sul da Mata Atlântica, né? Então tem alguns animais que eles só conseguem viver dentro desse ambiente, né? Então em um dia a gente consegue pegar alguns animais característicos de Mata Atlântica, né? E no final da tarde a gente encontra alguns organismos que são característicos de ambiente marinho, né? Então em pouco tempo a gente tem essa transição, né? Alguns desses animais a gente acaba atendendo aqui no centro de reabilitação. Muitos deles acabam não conseguindo sobreviver. E para manter esses animais, para poder trabalhar e mostrar para as pessoas, a gente faz esse trabalho de taxidermia, que é esse molde, né, com a pele, né, para a gente poder trabalhar um pouquinho sobre cada um desses animais, né. Alguns a gente tem uma presença bem mais constante, né, como o caso do gambá. O gambá está presente, né, em grandes centros urbanos, ele conseguiu se adaptar muito bem. E muitas vezes ele sofre, né, para as pessoas não conhecerem, por ter cachorro, enfim, né. E o gambá é um marsupial, é como se fosse o nosso canguru aqui, né? Os cangurus lá se desenvolveram, nossos marsupiais aqui não conseguiram se desenvolver tanto, então ele guarda os filhotes de uma bolsa. Às vezes acontece que o cachorro ou alguém acertar a mãe, né? Em seguida vê que os filhotes estão tentando sair da bolsa, né? Então isso é bem comum, e a gente gosta de falar que não é um animal que vai transmitir algum tipo de doença para o ser humano, né? Ele vai estar ali no ambiente dele, vai estar procurando a comida dele, inclusive ele que mantém, né, controle, por exemplo, de escorpiões, cobras, né? Ele que faz esse tipo de controle, né? E alguns outros que as pessoas acabam encontrando atropelados e as pessoas não conseguem ver, né? Por exemplo, o tamanduá-mirim, poucas pessoas viram o tamanduá-mirim solto na natureza, né? Mas encontram eles muitas vezes atropelados, que muitas das nossas vias elas não têm nenhuma área de escape, né, para esses animais, né? E muitos têm esse comportamento noturno que às vezes dificulta também quem está dirigindo, né, conseguir desviar dos animais, né? E aí depois a gente trabalha um pouco sobre áreas úmidas, né? Aqui no litoral, uma das características é justamente esse rosário de lagoas, né? O litoral norte possui muitas lagoas, né? E essas lagoas são habitats de alguns animais, da mesma forma que a Mata Atlântica só consegue sobreviver nesses habitats, né? Então a gente tem, por exemplo, o jacaré, né, do papo amarelo, que é a única espécie que tem no Rio Grande do Sul, né, é o papo amarelo. Aqui no litoral a gente tem alguns exemplares aqui nas lagoas, né? Muito também está se diminuindo essa população, porque cada vez mais nós estamos chegando mais próximos das lagoas, né? A gente está reduzindo a área, né, de sobrevivência dessas espécies, né?
Então imagina, esse é um animal que está pelo menos 330 milhões de anos no planeta, né? Ele sobreviveu a inúmeras extinções, mas tem uma espécie que colocou ele em risco. Qual tu acha? O homem, mais uma vez, né, cara? Então, infelizmente, né? Isso, a gente colocou essa espécie em risco. Hoje ele não está considerado uma espécie em risco. Aqui em Bé, por exemplo, a gente tem um lago, tem uma família de jacaré. Só que o que acontece? O jacaré ele leva uma fama que na verdade não é dele, né? É do crocodilo, né? Que é um animal de grande porte, enfim. Mas esses conflitos que se dão, né, de ser humano e crocodilo também se dá pela grande presença urbanística, né? De urbanização muito próxima à área desses animais, né? Em algum momento acaba gerando esse tipo de conflito, né? Então a gente sempre mostra, né, para o pessoal que na verdade o jacaré não é agressivo, é muito mais difícil a gente ver um jacaré, né? Porque ele vai sentir a nossa presença, vai se sentir intimidado e vai para o fundo, né? As pessoas que trabalham com esses animais geralmente fazem avistagens noturnas, né? Porque daí eles estão mais ativos durante a noite e com a iluminação da lanterna reflete, né, na retina dos animais, então fica mais fácil a gente identificar a presença deles, né? Os biguás, muitos característicos aqui, né? Mas a gente costuma trabalhar porque o biguá é uma ave muito... ele voa, ele mergulha, né? Então ele tem uma grande atividade, só que como é uma ave que mergulha fundo, às vezes pode ir até 30 metros, ele precisa depois se secar, né? Porque ele não pode produzir muita gordura nas penas, porque senão ele não consegue afundar. Um pato, por exemplo, não afunda porque as penas cheias de gordura. Um pato, quando tu vai ver um pato se alimentando, tu vê que ele só bota o bumbum para cima e tu não consegue afundar o pato, né? O biguá ele precisa fazer, né? Ele precisa se afundar. E depois, quando ele termina de se alimentar, ele fica que nem aquele, com as asas abertas, né? Enfim, para poder se secar bem. Aí algumas pessoas que não conhecem essa parte da biologia, né? Eles acabam ligando para nós, tem uma ave aqui que está um tempo com a asa aberta, enfim, acho que ela está machucada. Mas isso é parte da biologia deles, né? Então a gente também trabalha muito das adaptações, né? Porque tu tem várias espécies vivendo dentro do mesmo espaço e elas acabam não competindo porque cada um tem uma forma diferente de se alimentar, né? Por exemplo, o coleireiro que a gente vê ali, essa adaptação dele é justamente uma adaptação que vai proporcionar que ele se alimente não da mesma comida que o biguá e os dois possam viver no mesmo ambiente, né? Então essa também é uma outra ave que a gente consegue encontrar aqui nas nossas lagoas. Ela gosta de águas rasas, né? Não é uma ave que procura áreas profundas, ela sempre vai estar nas beiras das lagoas. Se for uma lagoa rasa, assim, a gente consegue encontrar ela mais nas partes centrais das lagoas, né? E depois a gente já começa a chegar nas áreas, né, na beira da praia, né, no ambiente marinho, né? Então, às vezes, a gente sempre gosta de dizer, né, quando a gente vai na praia, a gente tem a impressão que a gente está sozinho, mas depende do que a gente vai considerar como companhia, né? Porque, na verdade, o que acontece? Vai ter uma infinidade de organismos que muitos deles vivem, né, submersos, né, e outros vivem enterrados na areia, né? Então, a gente tem uma divisão, né, que é aquela parte mais em cima da areia, próxima às dunas, e tem algumas adaptações, né, que alguns animais só conseguem viver ali porque uma parte sempre vai estar seca. Alguns outros que vão viver naquela parte que a hora está seca, a hora está úmida, e aqueles que vão viver simplesmente na parte que está úmida, né? Então isso também serve de adaptação. A gente sempre gosta de dizer, observa a distribuição das aves na praia, né? Tu vai ver que elas sempre vão estar bem no meio da praia, que é onde elas vão encontrar mais organismos, né? Então também pode observar, o próprio tamanho de bico vai identificar até onde que ela consegue se alimentar, né? Por isso que a gente tem uma infinidade de animais no mesmo espaço. E aí já dentro do ambiente marinho, né, a gente apresenta um pouquinho para o pessoal, né, sobre as aves, né, porque tem essa distribuição de aves que a praia é o limite, elas não passam mar adentro, e outras que a praia também é o limite ao contrário, porque são aves que vivem exclusivamente no mar, né? São aquelas aves que a gente não consegue ver da beira da praia. A gente vai precisar de uma embarcação, ou às vezes o pessoal encontra elas debilitadas, né? Isso é bem legal o pessoal entender. Se está caminhando na praia e encontrar uma ave, né, e ver que ela não está bem, que ela não levanta voo, né, a gente pode ligar para a patrã, município, cada município tem uma patrã responsável, que eles vão lá, fazem a avaliação desses animais e, se necessário, eles encaminham para um centro de reabilitação, né? Principalmente depois de grandes ressacas, ou ventos muito fortes que nem teve, essas aves marinhas, algumas que não estão bem adaptadas, ou já tem algum problema, estão um pouco mais fracas, elas acabam vindo a óbito. Dependendo da distância que elas caem no mar, né, elas vão vir para a beira da praia ou vão permanecer no mar e vão afundar no mar, né? Às vezes acontece muito do pessoal achar que tem um pescador com rede na praia e tem um animal morto do lado, a culpa é do pescador, mas na verdade aquele animal pode ter derivado por quilômetros, né? Então não tem necessariamente essa associação, né?
Então a gente tem nesse lado aqui algumas aves que a gente encontra da beira da praia e do lado oposto aquelas aves que são exclusivamente marinhas, né? Que são aves que fazem os ninhos em ilhas oceânicas, né? São aves um pouquinho mais inacessíveis para a maior parte da população, né? E são aves que têm sim seu grande grau de risco, porque a gente mesmo não estando todo dia próximo ao mar, ou mesmo quem mora longe do mar, a gente tem uma influência muito grande, né, sobre esse ecossistema. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acaba colocando em risco os animais que a gente nem conhece. Então, por exemplo, falando de risco, né, a gente tem a toninha. A toninha é o menor dos golfinhos que a gente tem. O ambiente dela, desde o estado do Espírito Santo até o norte da Argentina, é uma espécie bem costeira. Ela não vive em águas profundas, são águas de até 30 metros. Não costuma perseguir embarcações, é um golfinho um pouco mais tímido, a toninha. E ela tem um grande problema que é o seguinte, a maioria, né, os mamíferos, né, as aves, tartarugas também são animais que eles retiram o oxigênio da atmosfera, ou seja, eles precisam subir até a superfície para poder respirar. Então a toninha também ela tem que fazer esse processo e muitas vezes ela acaba morrendo porque ela acaba enroscada em alguma rede, né? Então a maioria desses animais ele acaba vindo a óbito justamente por ter esse problema, né, com a rede de pesca. Seguidamente a gente encontra eles na beira da praia com sinais no rosto, né, como se fosse esse popularmente chamado de bico, né, o rosto. A gente consegue encontrar com marcas de rede, enfim, então é um animal que tentou se soltar e acabou lutando até a exaustão, né. Ele tem sim seus predadores naturais, né, mas a gente tem uma grande interferência dentro dessa espécie. Esse aqui é um indivíduo adulto, ele é desse tamanho mesmo, é um golfinho bem pequenininho. E essa espécie, por exemplo, era uma fêmea que quando a gente abriu ela estava gestante, né? Então era um feto que em poucas semanas também já poderia estar acompanhado. E são animais que eles têm um cuidado parental muito grande, que também transforma, né, ajuda a complicar um pouco mais nesse processo, né? Porque um golfinho que quando perde a mãe, dependendo da idade que ele está, se for nos primeiros meses, né, certamente é um golfinho que também vai vir a óbito. Vai precisar desse cuidado maternal, vai precisar do leite, dependendo de algumas espécies, em até 2 anos. O próprio instinto de caça, socialização com os outros membros, isso é altamente dependente, né, do cuidado materno. E aí a gente também tem as baleias, né, no nosso estado, as pessoas acham que não tem, mas a gente encontra baleias aqui. A jubarte é um pouquinho mais difícil de a gente encontrar, porque a jubarte ela gosta de fazer a volta um pouquinho mais por fora, né? Ela vai até o sul da Bahia, Brolhos, né? E lá ela se reproduz, né? Tem os filhotes e depois ela volta, né, para a Antártida. Mas aqui a gente consegue ver essa época, já estão passando aí, são as baleias francas. São aquelas que vão até o litoral de Santa Catarina, um pouquinho mais para cima, a gente consegue ver aqui com mais facilidade, porque ela é uma espécie que costuma vir mais próximo da costa, né? Outro animal que a gente tem bastante aqui, nem à vontade, tá bom? E as pessoas também desconhecem, né, a presença deles aqui no nosso estado, são os pinguins, né? A espécie mais comum de pinguim que a gente tem é esse do pinguim de Magalhães. A gente tem as colônias reprodutivas no Chile e na Argentina, né? E depois, com determinada época do ano, eles têm que iniciar o processo de migração deles. Muitas pessoas encontram os pinguins já sem vida na beira da praia. É um processo relativamente natural, né? Um processo natural dentro da própria estabilização da espécie, né? Então, alguns indivíduos mais fracos, eles acabam vindo a óbito. E aí tem 2 grandes picos, né? O primeiro é quando eles estão chegando e depois quando eles estão se organizando para voltar para as colônias, né? Se alguém encontrar na praia um pinguim vivo, pode ter certeza que ele está com problemas, é necessário ligar para a patrã, né, para a patrulha ambiental, porque ele é um animal que ele se separou do grupo e certamente, se ele não tiver algum cuidado, é um animal que vai vir a óbito em pouco tempo. Né? O pinguim em águas brasileiras aqui, ele não descansa, ele não vem até a praia, o descanso dele se dá no mar, diferente de leões e lobos, né, que frequentam a faixa de areia para descansar. Então, o pinguim, se a gente localizar um pinguim na praia, pode ligar que ele é um pinguim que está com problema, né? E as pessoas têm muito aquela ideia que pinguim é uma ave do frio, né? Mas pinguim é cosmopolita. A gente tem pinguim que vive em deserto, que vive em florestas, e espécies de pinguim, sim, que eles estão, né, restritos à Antártida e às regiões mais frias que a gente tem, né? No caso desse nosso pinguim de Magalhães, ele é um pinguim mais adaptado para praias rochosas, né? Do que exatamente praias com temperaturas tão baixas, né? E aí depois a gente tem
Né, 4 aquários que representam os 4 ambientes que a gente tem aqui no nosso litoral, né? O ambiente marinho, o ambiente estuarino, que é aquele encontro entre as águas, né? Que a gente tem água doce, água salgada, forma aquela água salobra, né? A gente tem alguns animais característicos desse ambiente. Depois a gente tem os ambientes de lagoas e por último os rios, né? Então a gente é repleto, um lugar aqui cercado de águas, né? Das mais diferentes qualidades e das mais diversas espécies, né? Então a gente encontra bastante espécies em pouco espaço de tempo, né? E dentre as espécies que a gente encontra, né, aqui no nosso estado, a gente tem espécies muito comercializadas, né, como é o caso da tainha. A tainha é uma espécie bem comercializada, né? Então essas espécies a gente acaba tentando trazer aqui para o pessoal conhecer, porque os peixes é um pouco mais difícil, né, porque a gente não consegue, só quem é pescador, enfim, né, que tem esse conhecimento, né, de cada espécie. Então a gente procura ter algumas espécies chaves aqui, né, para mostrar para as pessoas, né, como é que é o comportamento deles, como é que eles são. Tá? E aí, por último, aqui um outro ponto que a gente sempre gosta de trabalhar com o pessoal, né, é a respeito das tartarugas marinhas. Né? Da mesma forma que o pinguim, a tartaruga marinha aqui em solo gaúcho ela não descansa, né? A tartaruga aqui ela usa o litoral do Rio Grande do Sul como uma área de alimentação, né? Então, por isso que aqueles cachos que estão dispostos ali, eles não estão em ordem de tamanho. Aí eles estão em ordem de alimentação, né? Porque algumas espécies elas ficam um tempo maior, como é o caso da tartaruga cabeçuda, né? Que é a tartaruga que o pessoal mais encontra em óbito na beira da praia, né? Uma tartaruga que também acaba se enredando muito em rede, né? Que faz que ela venha a óbito. Aí as pessoas ligam dizendo, encontrei uma tartaruga gigante morta na beira da praia, só que na verdade ela é a terceira em colocação de tamanho, né? Na frente dela ainda tem a tartaruga verde, que aqui a gente só vai encontrar a tartaruga verde pequena, quando ela está mudando o hábito alimentar dela, né? A tartaruga verde ela é muito impactada pela ingestão de plástico, né? Então, cada 10 tartarugas que chegam para nós, 9 elas apresentam algum tipo de interação de plástico, né? E a tartaruga cabeçuda já é mais da parte das redes, ela fica presa mais em rede, né? E a tartaruga verde, depois de um certo tempo, ela volta, né, para o centro e norte do país, né, onde é que ela vai continuar seu processo de desenvolvimento, né? E aí outra tartaruga que a gente consegue encontrar aqui já na fase adulta, por exemplo, a tartaruga de couro, que aqui a gente tem um molde, né, porque o couro dela não é, o casco dela não é tão rígido como aqueles outros, né? É um casco mais molezinho, porque ele é uma tartaruga que ela mergulha até quase 1 quilômetro, né? São 900 metros, né? O pessoal já encontrou a tartaruga de couro, né? Então é um dos animais que a gente tem aqui, a tartaruga de couro é o maior deles, né? Já tem registro de casco até 1,80 m, né? E essas tartarugas aqui, elas frequentam o nosso litoral, só que a gente não consegue ver justamente por essa característica, né? De usarem como área de alimentação e não como área de desova, né? Já teve algumas desovas esporádicas, mas é algo que sai bem da curva, né? Então a gente mostra um pouquinho, né, de quais são essas 5 espécies que a gente tem aqui, alguns riscos que elas correm, né, como a ingestão de plástico, né, ou águas que não apresentam uma qualidade muito boa, né, que provocam esse fibropapiloma, né, que é esse câncer de pele, né, nas tartarugas, né. Então a gente apresenta um pouco desses problemas para o pessoal também. Aí depois, se vocês quiserem ver, a gente tem alguns QR Codes, né? Aí a gente tem alguns acervos em 3D, se vocês quiserem usar para ilustrar, até para vocês conhecerem melhor a história da baleia, tudo tem um vídeo lá que mostra, né, como é que foi o processo. Porque essa daqui é um esqueleto bem especial, porque ela encalhou com vida, né? Foi o primeiro processo que o pessoal utilizou, né, para fazer o desencalhe. Porque às vezes as pessoas gostam de falar, mas nem tento desencalhar uma baleia, mas às vezes a pessoa não tem ideia do tamanho desse animal, né? E que trabalho, que precisa, e o cuidado que as pessoas estão envolvendo precisam ter, né? Porque imagina um animal desse tamanho batendo na água, qualquer distração que tu faz, que uma nadadeira, alguma coisa te bate e vai te machucar seriamente. Então isso também é algumas coisas que a gente gosta de mostrar para o pessoal. Aqui a gente tem dunas costeiras, né? A maioria das dunas elas são costeiras, mas isso não significa que em outros lugares você não vai encontrar campos de dunas, né? Mas no nosso caso aqui são dunas costeiras. Elas têm um papel fundamental, né? Que é um papel de barreira. A gente tem uma foto aqui num dia de ressaca do mar. A gente consegue ver bem o trabalho da duna segurando o avanço do mar, né? Que não tem o que o mar acaba causando, né? Então a gente começa mostrando um pouquinho para o pessoal, né, como é que se formam as dunas, né?
qual é a composição dessas dunas, porque quando a gente fala em sedimento, né, em areia, na verdade elas não são uniformes, né? Dependendo do espaço que a gente vai, o sedimento ele vai ser diferente, né? Então a gente trouxe algumas praias aqui para o pessoal perceber, né? Como por exemplo aqui o Laranjal, Praia de Rio. A gente tem uns grãos bem maiores, né? Porque o que acontece? O rio ele vai estar mandando sedimento. No nosso caso aqui, a gente tem, por exemplo, aqui das dunas, nossa, ó, Tramandaí, são grãos bem finos. Tá? Porque o que acontece? É o que a gente chama de mar aberto, vai estar sempre batendo, eles vão estar sempre encostando um no outro, né? Então ele vai se fragmentar bastante, né? E as tartarugas já gostam de praia com esse tipo de sedimento mais grosso. Porque aqui, por exemplo, se a gente for brincar na nossa praia aqui, tu vai sentar ali, tu vai cavar uma vez, tu vai ver que a areia está quentinha, e depois tu vai cavar a segunda, tu vai ver que ela vai estar bem compactada e ela vai começar a ficar úmida, né? O que acontece? Quem choca o ovo da tartaruga é o calor da areia. Então o que acontece? Essa nossa areia que ela retém muita umidade, né? Então isso não propicia também que os ovos sejam incubados da maneira correta, né? E às vezes o pessoal também não consegue encontrar, principalmente quando a gente está saindo em alguma parte que entra água pluvial, na água da chuva, para dentro da praia, a gente consegue encontrar algumas manchas mais escuras, né? Na verdade, aquilo ali é minério, né? É um processo erosivo natural. Se a gente pegar um ímã, a gente consegue ver, né, o ímã trabalhando. Então, aquela parte escura que está na praia nem sempre quer dizer que é poluição, alguma coisa nesse sentido. Às vezes é um processo natural, né? Só que isso também depende, né, do olhar da pessoa, né? Porque às vezes pode realmente ter alguma interferência ou não, né? Mas geralmente é um processo natural, porque os rios, né, são todo esse processo que vai levando sal para dentro do mar, né? Então a gente mostra um pouquinho, né, a diferença de cada uma das praias que a gente tem, né? Porque a formação, né, a geologia da região que ela vai formar também a granulometria vai formar a areia, né, das praias, né? Então a gente mostra um pouquinho, né, o que acontece com as nossas aqui, né? Uma duna escarpada pela ação da ressaca. Se vocês forem na Barra hoje, o lado de Tramandaí vai estar assim. Isso a gente consegue ver até onde é que o mar foi batendo, porque o mar vai batendo, a duna vai erudindo, o mar vai batendo, a duna vai erudindo, ele está segurando, né? Então lá em Tramandaí, ali lá de Tramandaí, que tem as dunas, vocês vão ver que ela está toda escarpada assim. Aí depois desse processo começa o quê? Começa de novo, vem vento, vai jogando a areia, vai saindo, que a gente vai chamar de uma duna embrionária. Se vocês forem olhar na beira da praia, vocês vão ver que tem uma vegetação característica só no início aqui das dunas, para depois ela começar a se vegetar. Sem essa vegetação aqui, a duna ela vai começar a voar assim, ó. Ela vai ficar uma duna móvel, ela não vai conseguir se fixar, né? Então esse processo também é importante para as pessoas entenderem, né? O que acontece? Vai ter uma linha de deposição, né, que a areia vai ficar mais, e essa vegetação aqui ela vai fazer o que? Ela vai segurar esses grãos. Então aqueles grãos mais grossos vão bater na vegetação e vão cair, eles vão ficar por ali, eles não vão se dissipar, né? Então a gente tem um campo de dunas lá em Cidreira, só que assim, vocês vão ter que ver um dia que não tem vento. Porque lá pouca parte é vegetada, então qualquer ventinho que tem levanta muita areia, né? E aquilo ali vai se modificar. Cada tempestade que tem, cada ciclone que vir, uma duna que era grande vai estar pequena, uma duna que não existia vai estar grande, aquilo vai estar se modificando também, né? Aí a gente trabalha um pouquinho sobre a fauna que tem nas dunas, né? Então aqui a gente tem uma presença de alguns animais que são característicos desse ambiente, que eles não vivem fora desse ambiente, né? Por exemplo, o piro-piro, aquela árvore com bico vermelho que a gente consegue encontrar na beira da praia, né? Ela vive nesse ambiente e ela faz o ninho nas dunas. E o ninho dela nas dunas não é algo muito trabalhado, é simplesmente eles fazem um buraquinho onde o ovo não vai rolar e ali é o ninho, né? Por isso que a gente sempre fala para o pessoal ter cuidado, né, no caminhar nas dunas, em áreas não delimitadas, porque pode ter a presença de ninhos, outros animais, enfim. E fora o pisoteio, né, que a gente consegue fazer nas plantas, né? Isso pode ocasionar também o dano, né? As plantas acabam não crescendo e a gente vai ter áreas sem planta que ela vai formar tipo uma machada, ela forma um corredor, né? Então a gente tem esses animais característicos, a gente tem presença, né, de cobra nas dunas, né? A cobra também é um animal que é indicador de ambiente de qualidade, né? A cobra, que nem o jacaré que eu falei lá embaixo, eles têm uma fama, né? Às vezes as pessoas nem sabem se a cobra é venenosa ou não, mas na vida das dunas sempre mata, né? Na verdade, qualquer predador, né, ele é necessário para manter um ambiente equilibrado, né? E a gente tem o tucutuco. O tucutuco é uma espécie daquele ratinho, né, um roedor, né? Ele é muito bonitinho. O tucutuco ele é exclusivo nosso aqui, né? Então o tucutuco ele faz as toquinhas dele e ele vai comendo as gramas, né? Vai comendo a raiz das gramas.
né? E aí ele vai se dispersando, né? A gente tem uma outra espécie de tucutuco, que é um tucutuco mais do interior, que dele é um pouquinho mais marrom que esse, mas esse tucutuco clarinho aqui é exclusivo, né, dessa área de dunas aqui. E o animal também acaba sendo bem ameaçado, né, porque cada vez mais as pessoas estão chegando mais perto das dunas, o campo de duna está ficando cada vez menor, essas espécies estão ficando cada vez mais comprimidas, né. E aí a gente tem um pouquinho da vegetação, né, e daí a gente tem a nossa vegetação nativa de dunas, né, que é a característica nossa aqui, é o capim das dunas, né. Esse capim aqui é o que segura as dunas, né? Então a gente tem a gente consegue ver na duna só essa partezinha de cima aqui, mas as raízes deles são extremamente profundas, né? Então tem capim das dunas, por exemplo, a gente pegou ali depois de uma ressaca, isso ainda é metade do que é a raiz dela, né? Então tem raiz de capim das dunas que pode chegar até 6 metros, né? Então ela vai se fixando por tudo dentro da duna e ela que faz esse trabalho de segurar, né? E a gente tem espécies muito bonitas, né? Que na época certa a gente vai conseguir ver, né, um campo de duna florido. E a gente também tem a vegetação exótica, né? A casuarina, muito presente nas dunas, né? Ela se dissipa muito fácil e ela cai nas dunas ali, e ali que está do lado ali ela acaba não deixando florescer também, né? E a gente tem a Carpobrotus, que o pessoal gosta muito do jardim, porque ela tem aquela flor roxa ali, uma flor bem bonita, né? Mas ela não é nossa, né? Ela é da África, é uma planta africana. E, na verdade, ela segura as dunas, mas em tempo de erosão muito forte, ela não tem raiz tão funda como as nativas nossas têm aqui. Então, ela acaba também deixando buracos nas dunas, né? Então, a gente tem essa série, né? A gente tem uma planta que é a drósera. Essa aqui, a drósera, ela é uma planta insetívora. Ela come insetos, né? Se tu chegar bem perto de uma drósera, tu vai ver que ela tem pequenas gotículas, aquelas gotículas lá vão segurar os insetos para ela poder digerir, né? Então a gente tem capim-arame, capim-colchão, a gente tem uma série de plantas, né, nas dunas, né? E aqui para vocês verem, isso aqui quase ninguém nota, mas o capim das dunas, essa parte de plástico aqui, isso aqui não foi a gente que colocou, isso aqui foi ela que encontrou algum plástico ali, furou e continuou. Então isso, o que acontece, né, com o plástico? Ele cai na duna, depois de um tempo vem o vento, vai soterrando, né? E aquele plástico vai ficar de forma indefinitiva ali para frente, né? Pode vir uma ressaca forte, revira, aquele plástico aparece de novo, né? Aí na última parte a gente trabalha um pouquinho, né, do estado de conservação das dunas, né? Independente se for em área urbana ou não, ela vai ter uma quantidade significativa, né, de problemas ambientais, né? A gente tem muita presença desses resíduos, né? Isso aqui a gente recolheu aqui em Imbé para mostrar um pouquinho para o pessoal, né? Que geralmente eles entendem uma praia limpa como isso, né? Se tu vai na praia e tu não encontra esse tipo de resíduo, tu dá como característica de uma praia limpa, né? Mas ela tem uma outra problemática, né? Que a gente consegue perceber principalmente naquela garrafa de plástico ali, que é uma garrafa que já ficou um bom tempo na beira da praia, sob a ação do sol, do vento, da chuva, né? Então ela vai se fragmentar, ela vai se quebrando, né? Aí acontece o que a gente chama de microplástico, né? Os problemas que a gente está tendo que se enfrentar agora. A gente tem isso daqui para mostrar um pouco para o pessoal, né? Porque quando tu olha assim por cima, tu tem a impressão que tu tem uma praia relativamente limpa, né? Mas basta tu passar alguma coisa que tu consiga observar, tu já vai ver que vai começar a aparecer resíduos. Aquela bolinha ali é um pellet, né? Que é a matéria-prima para fazer qualquer tipo de plástico, né? Então, às vezes tu encontra uns coloridos, não, né? Então tu vai encontrar diversas formas, né? Tudo isso daqui são coisas que a gente vai encontrando, né? Então tu não precisa fazer muito esforço para encontrar isso. Canudinho, ó. Todas essas coisinhas a gente vai encontrando, né? E isso, na verdade, quando tu tá caminhando na beira da praia, se tu não tem o olho treinado, muitas vezes tu vai achar que não tem problema ali, né? Porque a gente é mais acostumado com esse. Mas depois que tu treina o teu olho, aí é uma tristeza. Depois que tu tá acostumado e sabe para onde olhar, é bem complicado. A gente tem muita presença dessa sacolinha plástica de uso único, né? Que essa daqui tu não tira mais da duna, né? Porque ela ressecou tanto que quando tu vai tentar puxar, ela se rasga, ela se fragmenta tudo, né? E a gente tem ideia que o plástico só é problema, né, para os animais, mas na verdade ele se fragmenta tanto que ele fica presente no ar, né? Então nós estamos respirando também, já está dentro do nosso corpo. O problema é maior do que a gente pensa. Nesse caso E a gente tem aquela ideia que enquanto o problema for do vizinho não é meu, mas
complicado. Tá aí, né? E aqui no último aqui a gente mostra um pouquinho, né, como é que foi o processo de ocupação urbana aqui em Imbé, né? Porque em Imbé ele tinha duas saídas para o rio, na verdade. Hoje que a gente chama de braço morto, vocês já foram no braço morto? Sim. O braço morto ele era a curva do rio, né? Então depois que o pessoal cortou aqui, para eles deixarem pronto, né, para os barcos poderem sair, porque dependendo do vento a barra podia fechar, podia pegar mais para o norte, mais para o sul, né? Então para os caras, para evitar esse problema aí, eles fizeram guia corrente, né? E depois isso aqui eles começaram a aterrar. Então essa aqui é uma foto de 1948 e uma foto de 86 como que ficou do braço, né? Então tudo isso aqui é um processo de urbanização. Essa é uma das fotos mais recentes que a gente tem, né? Então tudo isso daqui era campo de dunas. A gente pode observar aqui, tudo era campo de dunas. Então tudo isso a gente tomou de espaço e hoje dunas elas são protegidas por lei, né? É um espaço protegido por leis. Por exemplo, o pessoal vai muito para Santa Catarina, né? Algumas praias tu encontra dunas, mas a maioria são enseadas, né? Então tu já tem acesso direto para a praia, né? Que algumas pessoas que vêm acham que a duna está atrapalhando a visão delas para a praia, mas na verdade sem a presença das dunas em ressacas maiores o mar tende a causar bastante dano, né? Então são essas coisas que a gente apresenta, né, para trabalhar com o pessoal. Claro que dependendo da turma a gente pode se aprofundar mais, se as pequenas a gente não se aprofunda tanto, né, mas é mais ou menos isso que a gente tem aqui para mostrar. E aí lá fora, né, dependendo da turma a gente consegue explicar um pouquinho mais sobre a lagoa, né, por que o parque eólico está instalado lá, né, o que acontece com o canal do rio, essas coisas a gente também explica. E pro lado de fora aqui a gente tem também o terrário com tartaruga e jabuti, que vocês podem ver ali. São animais exóticos, né? Por isso que a gente não solta. Sim. O animal que é nativo e se recupera, a gente procura soltar, né? E ele vai seguir a vida dele. Esses animais eram aqueles que o pessoal comercializava, então a gente acaba ficando com isso. Inclusive, soltar um animal que é exótico pode ser objeto de infração ambiental, né? Está cometendo um crime ambiental soltar um animal que é exótico fora do ambiente dele, né? Então tudo que vocês viram aqui no museu ele é fruto das pesquisas que a gente desenvolve aqui no centro, né? O Seclimar é um centro voltado, né, para as pesquisas das áreas marinhas e costeiras, né? A gente trabalha com rios, lagoas e mares, né? Tanto da parte da fauna como da flora. Dentro do campus a gente tem inúmeros laboratórios que trabalham desde a qualidade da água, a qualidade do pescado, que trabalham com mamíferos, com aves, e aqui dentro a gente também trabalha com os alunos do curso de Biologia Marinha. Dentro do curso de Biologia Marinha eles vão ter duas ênfases, uma que eles vão continuar com a parte da biologia e outra pela parte da gestão marinha e costeira. Aí a gente faz parte da URGS Campus Litoral Norte e a gente espera que todos tenham gostado, né, da visita e que se sintam convidados, né, a ocuparem esse espaço que é público e a gente espera vocês. Bom, nós estamos, na verdade, sem palavras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua simpatia, né? A disposição de atender nós, aqui a gente super agradece. Espero que o vídeo faça sucesso, porque tu tem um show de explicação para nós aqui. E só temos que te agradecer. Muito obrigado aí, continue. Eu que agradeço vocês, a presença de todos. Quem gostou, deixa um comentário, um like e fica à disposição da gente. Aproveita a dica que ele deu aqui, ó. Super dica, hein? Show de bola. Falou! Valeu, gente.